alguns princípios constitucionais que devem ser aplicados pelos tribunais de contas e, às vezes, a gente se perde um pouco na sua configuração. O artigo 70 da Constituição, ele diz que as despesas públicas, as contas públicas, as receitas públicas, elas têm que passar por alguns critérios de controle. Existe um critério contábil, operacional, patrimonial, orçamentário, financeiro, e esses critérios de controle, eles deverão ser analisados por um controle externo, que é feito pelo Poder Legislativo, mas o Poder Legislativo se vale tecnicamente do Tribunal de Contas, existe um controle interno feito pelas controladorias, e existe um controle de qualquer cidadão. Diz a Constituição que qualquer pessoa do povo é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas. E quando essas irregularidades chegam perante o Tribunal de Contas, o que é que o Tribunal de Contas tem na mão para poder decidir? Diz o artigo 70. Bem, você vai se valer da legalidade, da legitimidade, da economicidade, da aplicação de subvenções e da renúncia de receitas. Eu te dou 5 formas para você controlar os gastos públicos. Bem, a gente sabe que aplicação de subvenções e renúncia de receitas é um tema muito técnico. Legalidade, todo mundo sabe o que é legalidade, mas legitimidade e economicidade são princípios um pouco vagos e, por isso, pouco aplicados pelos nossos tribunais e pelos nossos decisores. E por que eu digo tribunais? Porque, topologicamente, o artigo 70, ele está dentro da seção que trata do Poder Legislativo, onde os tribunais de contas estão inseridos. Então, do ponto de vista topológico, não seriam princípios aplicados pelo Poder Judiciário, mas sim aplicados pelo controle externo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Até porque, quanto mais técnica uma decisão, mais insindicável ela é ao Judiciário. Tribunal de Contas tem médicos, tem auditores, tem contadores, tem muita gente para avaliar se uma decisão é antieconômica ou não é legítima. E o Judiciário, por não estar dentro de um artigo que seja composto para o Judiciário e sim para o Tribunal de Contas, entendo que são princípios que devem ser preenchidos dogmaticamente, muito mais pelo Tribunal do que pelo Poder Judiciário. E por que falo isso? Porque as contas públicas no Brasil, elas estão dentro de uma lei que, segundo Aires Brito, abaixo da Constituição, é a lei mais importante. Qual é a lei mais importante de um país? Tirante a sua Constituição, a lei mais importante é a lei orçamentária. É porque a lei orçamentária ela discrimina as escolhas alocatícias, as políticas públicas. Quem você quer proteger? Quem está dentro do orçamento e quem está fora do orçamento? Não se protege direitos pela sua invocação. Não se protege direitos batendo na mesa. Se protege direitos alocando recursos para a sua efetiva proteção. E não apenas isso, não adianta sequer alocar no orçamento. Vá conversar com o professor Hinaldo e você vai saber que uma coisa é alocar e outra coisa é efetivamente gastar. Precisamos sim gastar o dinheiro público com as prioridades constitucionais. E por que falo isso? Os nossos orçamentos eles são bilionários, o da União é trilionário. E eles precisam ter controles, o Tribunal de Contas está aí para isso, para exercer o controle. Existe o controle social, o controle político e tem o controle jurídico. E o controle jurídico é feito a partir de normas. E as normas são construídas a partir de textos. O Constituinte não deu norma nenhuma, o Constituinte deu palavrinhas, deu letrinhas, deu textos. E esses textos são construídos, e segundo a técnica que mais estudou no século passado, do Working Alex, e recentemente no Brasil, Humberto Ávila, todo mundo sabe que esses textos, nós construímos normas, e essas normas podem ser normas regras ou normas princípios. A norma regra é uma norma mais fácil de a gente entender, aquela regra imediatamente comportamental. A gente sabe o que é uma regra, está muito fácil, aparentemente é simples. Ela diz o que quer imediatamente. Por exemplo, se você vai na lei de responsabilidade fiscal, tem lá um artigo 18, 19 e 20, e lá vai dizer, os gastos de pessoal do executivo municipal é de 54%. De quê? Da receita corrente líquida. E a lei vai dizer o que é receita corrente líquida, no artigo 2º, vai dizer o que é gasto de pessoal, no artigo 18, e aparentemente é uma subsunção fácil. Para o meu querido Nelson Pellegrino aplicar um limite de gasto de pessoal, aparentemente é conta e você chega nesse resultado. Mas e os princípios? Aparentemente, né? Porque sempre sobra uma coisinha ali para a gente discutir. Mas e os princípios? Como é que os princípios podem ser preenchidos? Bem, é muito complicado porque princípios são normas mais abstratas, não indicam um comportamento imediato, ele diz um fim,
um estado ideal de coisas a ser alcançado, sem dizer qual é o comportamento para se chegar nessa coisa. E quando eu falo, então, de princípios de legitimidade e de economicidade, o seu vazio é muito grande. E por que muito grande? Porque no Brasil, atualmente, nós estamos passando por algumas crises que a gente precisa muito bem aclará-las. Não se protege um orçamento bilionário apenas com regras. Não se protege um orçamento bilionário apenas com princípios. É necessário entrelaçar princípio e regra. Um pega, o outro escapole. Uma despesa pode ser altamente legal, mas completamente ilegítima. E só o entrelaçamento consegue pegar tudo isso. Mas a crise que a gente está vivendo é uma crise que precisa ser muito bem rememorada. A gente tem uma crise de inteligibilidade do direito, uma crise de cognoscibilidade, de conhecimento. No meu tempo, no tempo de PA, da professora Jane, do doutor Átila, era um tempo interessante. As fontes do direito eram apenas 3. Era lei, era costume, era doutrina. Hoje, meu Deus do céu, as fontes do direito são as mais variadas. 27 tribunais, e tem STJ, e tem ministro, e a gente fica meio perdido com tanta fonte do direito. Então a gente não consegue ter inteligibilidade para saber o que é uma norma do direito. A gente sofre um pouco da variância. Tanto é que o professor Adonias, que falou comigo antes aqui, ele trouxe que não se pode decidir na ordem controladora, judicial ou administrativa, e ele falou da LINDB, não se pode decidir com base em valores abstratos. A gente tem que densificar esses princípios para poder aplicá-los. Por outro lado, nós temos uma falta, talvez, de... o direito está padecendo muito de eu diria, uma mudança no tempo. A gente, hoje, decide com base em um fato que aconteceu 10 anos atrás, mas a construção do sentido foi modificada ao longo do tempo, e não se deu àquela pessoa, 10 anos atrás, o direito de saber o sentido que seria construído 10 anos depois, para, sabendo o sentido futuro, poder decidir se praticaria ou não aquele ato. Ele não teve liberdade de escolher, porque o julgamento veio numa época em que a construção normativa foi feita depois. E a LINDB diz isso claramente. Toda vez que mudar um entendimento, tem que ter um regime de transição. Artigo 23 da LINDB. E o direito também falta muito essa estabilidade, que é uma estabilidade de saber, será que o que eu pratico hoje, quando for julgado daqui a 10 anos, terá esse mesmo sentido? A LINDB também veio trazer esse tema. Então essa crise no direito faz com que todos nós almejemos por um julgamento justo. Será que, quais são os critérios que nós temos para que as decisões não sejam desastrosas, arbitrárias ou decisões que não estão com controle? Pois bem, legitimidade e economicidade são princípios que precisam ser construídos na sua densidade. A gente até concorda com esses princípios, tá? Ninguém vai dizer aqui que se o professor Clodoaldo pegar um helicóptero para chegar aqui, esse gasto é um gasto econômico. Cara, a gente concorda com o que é legitimidade em abstrato, economicidade em abstrato, mas em concreto, quando aquilo me beneficia, e aí já volto para, esqueci o nome do autor que foi falado aqui na estante, pelo meu doutor ali, um dos maiores, Paulo Freire, a cabeça pensa onde os pés pisam. A depender de onde você está pisando, o que é gasto econômico, você já começa a modificar, o que é gasto legítimo, você já começa a modificar. Portanto, nós precisamos definir esses princípios que concordamos, e quando eu analiso todas as decisões que aplicam legitimidade e economicidade, eles nunca são usados como princípios isolados para manter uma decisão. São sempre princípios acessórios, são sempre reforços argumentativos, mas eles não têm densidade para decidir um caso concreto isoladamente, sem eficiência, sem eficácia e sem outros princípios utilizados constantemente na nossa Constituição. Legitimidade talvez seja o princípio que mais aproxime o direito da moral e da política, afastando um pouco da legalidade. Repito, nem todo gasto legal é legítimo. Tem um pouco de moral, tem um pouco de saber quem é que mantém o erário. Se você estudar direito tributário, você chora, porque a tributação sobre o consumo é 50%. E se é 50%, quem ganha um salário utiliza só todo o seu dinheiro para o consumo. E ele pega 50% do seu salário para pagar tributos para o nosso Brasil. Gasto moral tem a ver com esse peso do custo na mão dos cidadãos brasileiros. Um gasto legítimo tem a ver com um gasto que talvez consiga cumprir os mandamentos constitucionais, que a gente vai falar um pouco aqui para encerrar. E o mesmo acontece com a economicidade. A economicidade é um princípio também vazio. É um princípio que só analisa custo-benefício,
sem ter critérios sólidos para as pessoas saberem se o gasto é econômico ou não. Prezados, quando nós interpretamos um texto, o que é que nós temos? Nós pegamos aquele texto e a gente tem argumentos interpretativos, a gente usa uma técnica de aplicação desses argumentos e uma regra de prevalência para saber qual argumento, no caso concreto, deve prevalecer ou não. Todo mundo que decide faz isso, mas não explica o caminho que está escolhendo esses argumentos. Na verdade, nós temos argumentos e técnicas interpretativas das mais variadas. A gente, tem interpretação literal, extensiva, temos argumentos, finalísticos, teleológicos, ou históricos, ou genéticos, argumentos prudenciais, que envolvem equidade, que envolvem analogia, que envolvem o princípio natural das coisas. A gente pode interpretar os temas olhando uma visão mais para cima, para as metanormas, para normas mais concretas, ou até analisando efeitos consequencialistas, que o professor aqui colocou mais cedo. Artigo 21 diz que as consequências jurídicas devem ser levadas em consideração quando da decisão. Então são vários critérios. As pessoas não dizem quais critérios utilizaram na decisão. Simplesmente pega o texto, aplica no caso concreto, sem dizer qual foi o caminho utilizado. E isso é muito complicado. Porque se eu tenho um texto, tenho um argumento, tenho técnica e tenho regra de escolha entre os argumentos, isso precisa ficar transparente na minha decisão para ela ser controlável intersubjetivamente. E às vezes as decisões variam de pessoa para pessoa, de lugar para lugar. Eu fico imaginando nas expressões que usamos aqui na Bahia, meus doutores, se eu vou no gabinete do doutor Nelson Pellegrino, ele está ocupado com 1000 coisas para fazer, e aí a pessoa fala, doutor Nelson, Harrison está aí querendo falar com você. Doutor Nelson brinca e fala, não, pede para ele vir amanhã. Bem, se é na Alemanha ou para um alemão, amanhã o cara vai estar lá, amanhã, no mesmo horário. Mas aqui na Bahia, ou em qualquer lugar do Brasil, se falar pede para vir amanhã, tipo assim, eu não sei se ele mandou realmente vir amanhã ou vir outro dia, ou se ele estava tão cheio e falou, rapaz, se possível, nem vem aqui me atrapalhar um pouquinho, com a devido brincadeira. A mesma coisa acontece quando a gente fala que estou saindo ou estou chegando, não é assim? Vamos imaginar, 2 minutos? Vamos imaginar que a mesa vai começar e a pessoa está atrasada e você fala, avisa que eu estou chegando. A gente nunca sabe se está chegando, na verdade ainda está saindo, que horas vai chegar. As palavras, elas dependem de todas essas conotações. E para arrematar, meus prezados, eu termino com Wittgenstein, que fala que compreender um enunciado é compreender uma linguagem. E compreender uma linguagem é dominar uma técnica. Temos que dominar uma técnica para dizer por que estamos fazendo aquilo, como estamos fazendo aquilo, para que estamos fazendo aquilo e por que estamos tomando aquela decisão. As despesas públicas urgentemente precisam ser encaradas na sua decisão através do preenchimento desses 2 princípios. Quando eu estudo orçamento, eu fico triste. Porque quando eu vejo a Constituição Federal, no artigo 1º diz assim, eis aqui os fundamentos da República, proteção da dignidade da pessoa humana. Eu vou para o artigo 3º e ela diz, eis daqui os objetivos da República, erradicar a pobreza, erradicar a marginalização, reduzir desigualdades. E eu tenho para mim que todo gasto público que não erradique a pobreza, que não reduza a desigualdade ou que não promova a dignidade é um gasto ilegítimo, é um gasto antieconômico e precisa urgentemente ser controlado pelos nossos tribunais. E por que digo isso? Porque estudar o orçamento é espantoso. A gente gasta 1 trilhão de juros. Gasta 1/5 disso na educação. É muita coisa que precisa ser controlado. E está na hora de preenchermos esses princípios com inteligência, com técnica, com muito compromisso, para que não sejam normas vazias e sim ocupem seus espaços pelo Tribunal de Contas. Meu muito obrigado. Obrigado.